Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós nesta manhã. Domingo este, o qual nós vamos estudarmos a palavra do Senhor na nossa escola bíblica dominical. Quero, nesta manhã, refletirmos ou meditarmos no livro de Salmos, no capítulo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantado a correntes de água, que dá o seu fruto no devido tempo, e cujas folhas não murcha, e tudo quanto fizer será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa, e por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amados irmãos, a nossa meditação no livro de Salmo número 1, nos seus 6 versos, se dessemos um tema ou um título, poderíamos dar os dois caminhos. Esse texto inicial de Salmos é um texto introdutório de Salmos, e ele contém alguns aspectos interessantes. Ele fala: bem-aventurado o homem, ou seja, é feliz o homem que anda no conselho dos ímpios, não anda, melhor dizendo, no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós temos um primeiro aspecto aqui, que é não estar no caminho dos pecadores, não estar seguindo o conselho dos ímpios, mas estarmos meditando na palavra do Senhor, estarmos estudando dia após dia, fazendo parte da palavra do Senhor. Um outro aspecto que tem aqui, que ele diz: quem está na palavra do Senhor, quem está vivenciando a palavra do Senhor, ele é como uma árvore plantada junto à torrente de águas, que no devido tempo dá o fruto, e cuja folhagem não murcha, e que e tudo o quanto ele faz será bem sucedido. Ou seja, quando nós estamos no caminho do Senhor, quando nós estamos fortalecidos na palavra do Senhor, enraizado a nossa vida espiritual na palavra do Senhor, consequentemente nós somos abençoados, somos justificados, somos prósperos. Quando eu falo próspero, não no sentido vulgar que hoje se tornou essa palavra próspero, prosperidade, mas sim de sermos abençoados no Senhor. Um outro aspecto que a palavra também nos condiz nos últimos versos, diz assim: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Ou seja, o ímpio não está enraizado na palavra de Deus. O ímpio está enveredado nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias vontades carnais, e eles é como uma palha em que o vento toca para um lado, para o outro. E por último, nós temos um terceiro e último aspecto: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. E nós cremos que quando nós buscamos a palavra de Deus, o aconselhamento do Senhor, nós estamos buscando o caminho do Senhor, não o caminho dos perversos, não os caminhos dos maldosos. E o Senhor nos abençoa, e o Senhor nos dá a vitória. Que os amados irmãos tenham um excelente e uma abençoada escola dominical, e logo mais uma excelente e abençoado, melhor dizendo, culto na presença do Senhor. Amém.
Dando início ao nosso estudo desta manhã, amados irmãos, quero falar a respeito da seguinte temática: os dogmas da igreja, a dogmática, ou melhor, as doutrinas da igreja. Todas as igrejas, todas as denominações, mesmo nós presbiterianos, ou Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, nós temos documentos fundamentais, documentos esses que regem, documentos esses que nos dão um direcionamento, um caminho, como liderança, como pastores, como presbíteros, para seguir um caminho de um dogma, de uma estrutura de igreja, para que nós possamos enfrentarmos o dia a dia da nossa vida cristã e estar pautado naqueles documentos, estarmos pautados naqueles documentos, obviamente baseado na palavra do Senhor. Quero meditar o Evangelho de segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 18, que disse assim: Disse Jesus: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No dia 7 a 10 de setembro de 1978, na cidade de Atibaia, São Paulo, interior de São Paulo, durante a realização do terceiro encontro de presbiterianos, foram aprovados documentos que são fundamentais para a nova forma de ser igreja. Além dos estatutos, foram também aprovados os seguintes documentos: o manifesto, o compromisso, o relatório da Comissão de Fé e Ordem, o pronunciamento social da Igreja Presbiteriana do Brasil. O manifesto é um documento que explica as razões da saída da Igreja Presbiteriana do Brasil para a organização da Federação Nacional de Igrejas Presbiteriana, a FENIP. Esses documentos surgiram para embasar esta nova igreja, que na realidade não tinha o ideal de ser uma nova igreja, tinha o ideal de ser apenas uma federação de igrejas presbiterianas, mas por conta dos documentos nacionais, estaduais, federais, foi obrigado, não podendo ser apenas uma federação, teve que se tornar uma igreja. E esse manifesto traz alguns aspectos para que a igreja fosse formada, ou essa federação passa ter uma formação. O primeiro aspecto que podemos destacarmos aqui foi os processos eleitorais que estavam ocorrendo no Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estavam se utilizando da máquina da organização federal ou da organização nacional da IPB, para sempre estar um mesmo grupo de pastores, de presbíteros à frente da igreja, não dando oportunidades ou visões diferentes. Um outro aspecto desse manifesto é a perseguição a esses pastores que estavam descontentes com esta situação, que estavam vivenciando uma perseguição, estavam vivenciando uma inquisição sem fogueira, como é um título de um livro do reverendo João Araújo, uma inquisição sem fogueira, onde que as pessoas estavam sendo proibidas, estavam sendo cortados das suas igrejas, dos seminários, que eram professores, e esse manifesto dá um basta, e surge a FENIP, a Federação Nacional de Igrejas. Depois desse documento nós temos um compromisso. Este documento é a apresentação dos 7 compromissos que os signatários do manifesto fizeram. 1. Evangelizar. 2. Engajar-se na encarnação da mensagem cristã na vida humana. 3. Fazer da FENIP uma comunidade de fé, amor e esperança. 4. Confrontar os desafios do mundo com o propósito de cooperar com Cristo na criação da nova humanidade. 5. Compartilhar como povo de Deus as dores
na agonia do mundo, apontando os sinais das coisas que Deus insiste, em realizar. 6. Compartilhar do esforço para a ampliação da liberdade, elevação da dignidade e integração da pessoa humana. 7. Compartilhar com todos os que dentro e fora da nossa comunidade estão amando e servindo a Deus e reconhecer as fraquezas e limitações da nossa missão. O manifesto termina com a seguinte súplica: assim Deus nos ajude. Amém. Nós temos esse compromisso como Igreja Presbiteriana Unida, dentro dos nossos dogmas, dentro dos nossos documentos, dentro desse compromisso, esses 7 aspectos, ou melhor, esses 7 aspectos, que é promulgar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, entender o lado nosso de homens, de seres humanos, e sermos abençoados por Deus. O relatório da Comissão de Fé e Ordem, no plenário do 3º Encontro de Presbiterianos, aprovou o relatório da comissão eleita para definir os pontos de fé e ordem da nova federação. São os seguintes: a aceitação de Cristo como Deus e Salvador e as Sagradas Escrituras como testemunhas da revelação divina. A aceitação da tradição presbiteriana consubstanciada nos credos e confissões da Igreja Universal e das Igrejas Reformadas. Constituir-se em Federação Nacional de Igrejas Presbiteriana e dar oportunidade para as igrejas que desejam se filiar, respeitando a autonomia e a soberania da comunidade local. Aceitar a multiforme operação do Espírito Santo como igreja reformada, sempre se reformando. E reconhecer o direito a diferentes formas de fidelidade e posicionamento exegético e teológico perante as Escrituras Sagradas. Aceitação dos ministérios da igreja, todos os eclesianos, sem distinção de cor, sexo e cultura e de posição social. Reconhecimento da necessidade de orientação pastoral e pedagógica, de acordo com os símbolos de fé para a comunidade. Declarar que, de acordo com a oração sacerdotal do Senhor e empenho de Calvino em favor da unidade da igreja, ser favorável ao diálogo interconfessional e a filiação à FENIP, a AMIR, Aliança Mundial de Igrejas Reformadas, orando pela unidade de todos os cristãos. Aceitar os desafios da responsabilidade social de igreja e dos cristãos, aceitando o pronunciamento social da Igreja Presbiteriana do Brasil, aprovado em 1962. Este documento foi baseado em o esboço de outro documento fundamental, instituído como Princípios de Fé e Ordem, aprovado pela Assembleia Geral de 1993 e emendado nas Assembleias Gerais posteriores. Nossa igreja, ela é formada, a sua dogmática, em princípios de fé e ordem. Nós possuímos um princípio de fé e ordem. Esse princípio de fé e ordem é que norteia a nossa igreja, que norteia os nossos conselhos. Esse princípio de fé e ordem é um princípio o qual se baseia a igreja. Eu convido os amados irmãos a pesquisarem os princípios de fé e ordem. É muito pouco tempo de nós estudarmos aqui, de estudarmos parte por parte. Então, convido os amados irmãos a acessarem o site da IPU, ipu.org, lá ler e buscar os princípios de fé e ordem. Qualquer dúvida, estou à disposição, eu e o reverendo Carlos Alberto. Que os amados irmãos possam ter aprendido nesta manhã, neste domingo, sobre a sua palavra, esta palavra a qual nos chama que Cristo edificou
a sua pedra sobre a sua igreja. Ou melhor, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é um princípio que nós temos como igreja, concluindo, amados irmãos. O princípio de que a igreja de Jesus Cristo é fundamentada nesta pedra angular que é o próprio Cristo. Sendo fundamentados nesta pedra angular, as portas do inferno não prevalecerão. E temos sobrevividos como Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, porque nós não se baseamos numa constituição, em livros de regras impostos, mas somos norteados por manifestos, por compromissos e por princípios de fé e ordem. Essa é a nossa doutrina. Os amados irmãos, sejam abençoados com esta palavra e entenda que o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor da nossa igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Após o aprendizado da escola dominical, nós nos despedimos dos amados irmãos. E antes de despedir dos amados irmãos, eu os convido, na presença do Senhor, a fazermos uma oração de agradecimento pelos aniversariantes dessa semana e também de intercessão por aqueles irmãos que estão passando por problemas e dificuldades, como a nossa irmã Andréia, esposa do reverendo Carlos, que esta semana esteve hospitalizada, precisou fazer alguns exames, está fazendo um tratamento. Que o Senhor possa estar abençoando-a. Ó Deus eterno, Pai de amor e misericórdia, obrigado por esta manhã de aprendizado da Tua Palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado e concedido em nossas vidas, obrigado pela vida daqueles irmãos que completaram mais um ano de vida nesta semana, e venha, Senhor, também abençoar a vida da Andréia, que passou por problemas de saúde esta semana, chegou até mesmo a ser internada, que o Senhor possa estar abençoando também, não apenas a Andréia, mas também aqueles outros irmãos que estão passando por problemas, por dificuldades, e principalmente problemas de saúde, ó Pai. Sustenta-os em Teu nome, na Tua misericórdia. Abençoa a nossa igreja, abençoa a vida de cada irmão e sustenta-nos na Tua graça e na Tua paz. Tudo isso pedimos em Cristo Jesus. Amém. Que os amados irmãos tenham uma abençoada semana e uma semana abençoada na presença do Senhor, para a honra e glória desse nosso Deus, que vivo está e vive para sempre. Amém.